Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura está sendo gravada no dia 31 de outubro, que é dia das bruxas, dia de comemoração de Beltane aqui no hemisfério sul, mas também é Samhain no hemisfério norte. Se você segue o calendário celta, se você celebra o sabá, se você é wicano, wicane, você conhece mais ou menos essas datas. Também dia de los muertos, dia de finados é dia 2 de novembro. Então é mais ou menos sabido no meio das místicas que dia 30, 31 de outubro e dia 1º de novembro são dias em que existe esse estreitamento de barreiras entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos. E essa leitura vai ser mais ou menos um recado do time espiritual de vocês, mais ou menos uma mensagem canalizada para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Escorpião. Primeiro eu vou começar com esse oráculo, que é o Monology, que ele fala um pouco dos trânsitos dos signos lunares, né? Cada signo, o que representa cada signo na Lua. E aí depois eu vou falar um pouco, tirar mais cartas desse oráculo, que é o Shamanic Healing. Depois eu vou completar com tarô, que é o tarô da Santa Muerte, em comemoração. Primeira carta. Quase lua cheia, lua crescente. Você está bem próximo de atingir os seus objetivos. Aqui no Brasil, Gibbous Moon, lua gibosa. E lua nova em Libra, que significa o início de um novo ciclo romântico. Geralmente, gente, eu trabalho com esse oráculo mais no meu cotidiano mesmo, numa tentativa de tentar perceber como é que é a vivência desses arquétipos apresentados por esse oráculo no dia a dia. E geralmente essa questão da lua nova em Libra, um novo ciclo romântico se inicia, não é necessariamente um ciclo romântico com outra pessoa. Eu vou tirar cartas do tarô para ver direitinho isso. Mas também pode ser o início de um novo ciclo de vocês estarem apaixonados por aquilo que vocês fazem. Muitas vezes também isso pode estar relacionado com o trabalho ou algum tipo de ofício, sabe? Mais ou menos assim, é um tipo de renovação de energia que vocês sentem prazer de novo, tanto na vida quanto naquilo que vocês estão fazendo, tá bom? Então não é necessariamente o início de um ciclo romântico mesmo. E aí também, o segundo recado, Gibbous Moon é muito próximo de uma lua cheia, então é quase vocês estarem chegando assim na linha de chegada, sabe? Novo dia. Engraçado que é bem legal trabalhar com oráculos em leituras assim, porque geralmente uma vai confirmando a outra. Libertação emocional, essa carta aqui. Felicidade. Oba! Yeah! Pois é, gente, eu acho que para vocês pode ser, né, para algumas pessoas, essa questão de estar realmente vivendo um novo ciclo romântico, mas eu acho que o romance é muito mais na ideia de vocês estarem apaixonados pela vida de novo, sabe? Ou estarem simplesmente felizes por estarem vivos, sabe? Uma renovação desse tipo. Que eu acho que é uma coisa bem importante para nós escorpianes. Eu tenho ascendente escorpião, por isso que estou gostando também desse recado, porque, meu Deus, né? O ano ruim. Mas assim, novo dia, também essa carta aqui de
fazer algum tipo de libertação emocional. Eu vejo essa carta mais como vivenciar algum tipo de emoção ou sentimento, né? E se permitir fazer isso, né? E aí também sabendo que, de certa forma, se permitir viver essa libertação emocional não é nesse momento não vai ser assim, passar por altos e baixos, sabe? Tá muito feliz, depois tá muito triste. Eu acho que de certa forma ele vai vir, por mais que vocês fiquem razoavelmente tristes com alguma coisa, ele vai vir muito mais no sentido de limpeza, sabe? De tipo, sei lá, sabe, aqueles momentos de alívio que a gente tem de vez em quando, que você sabe que você se livrou de alguma coisa. A primeira carta que caiu foi a carta da Torre, combinado com Rei de Espadas. Nessas leituras, outra coisa, né, que eu falei com relação a essa carta, que eu tenho a tendência a trabalhar com ela no meu cotidiano para entender melhor o que é a vivência dessa carta na prática, no dia a dia. Porque, por exemplo, quando a gente vai tirando cartas do tarô dia a dia, né? Se você tem essa prática de tirar uma carta por dia, por exemplo. Quando você tira uma carta de arcano maior, você não vai viver toda a potência, todo o significado daquela carta no período de um dia. Tá? Então ela tem mais ou menos uma experiência cotidiana, né? Tem o arquétipo geral, que daí, por exemplo, se a gente está trabalhando numa leitura, daí a carta da Torre, se ela entra assim numa posição mais significativa, daí ela tem toda a potência do arquétipo dela, né? Que é a da reestruturação total, que é uma coisa que foge do controle, aquela coisa toda. Mas quando tem uma expressão mais cotidiana, a carta da Torre, daí ela tá muito mais falando sobre questões que não dão certo no dia a dia. Por exemplo, você planeja alguma coisa acontecendo no dia A, e aí chega na hora do dia, por exemplo, você tem algum tipo de apresentação de trabalho naquele dia, aí chega no dia e, sei lá, falta luz no seu trabalho e você preparou, sei lá, PowerPoint, vídeo, não sei o que, e aí faltou luz e você tem que fazer toda a sua apresentação sem ajuda de de alguma coisa tecnológica ou eletrônica. É mais ou menos isso, sabe? É nos colocar esse tipo de desafio, mais ou menos. 2 de paus. Deixa eu ver. Isso aqui é 9 de ouros, né? Tarô da Santo América, às vezes eu nunca sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim. Sim, eu contei as caveiras, gente, pra ter certeza que eram 9. Vergonha nem bate no ser humano. Esse aqui é o 5 de paus, 10 de ouros. Oba! 9 de ouros já era muito bom. E, gente, começamos com a Torre e o Rei de Espadas, vocês viram, né? Ou seja, é alguma coisa que foge do controle, que sai do esperado, sai do script, mas o Rei de Espadas é um bom controlador dessas coisas que dão mais ou menos errado no cotidiano. Então, mais ou menos, o Rei de Espadas é ter uma estratégia para lidar com as coisas e é também lidar friamente com as coisas. Então, de certa forma, se alguma coisa sair do controle, isso já é mais ou menos um indicativo do time espiritual de vocês, que vocês vão lidar muito bem com isso, no sentido de que isso não vai tirar vocês do rumo, isso não vai tirar vocês do foco, porque no final das contas vocês têm mais ou menos uma estratégia de longa duração e que não vai ser afetado por esse imprevisto. E aí, gente, 2 de paus, 9 de ouros, 5 de paus.
O 2 de paus, ele mostra que vocês estão no início de uma nova jornada. Ao mesmo tempo que o 9 de ouros, ele não mostra o início de uma jornada, mas ele mostra o momento em que nós estamos recebendo grandes benesses, especialmente em termos de trabalho, especialmente em termos materiais, em função do nosso esforço, em função das nossas mudanças, em função também de encarar que o nosso talento é nosso e de mais ninguém, e aí de verdade começar a utilizar o próprio talento a nosso favor. E aí o 5 de ouros, 5 de paus, ele é mais ou menos um indicativo de que às vezes quando a vida não está nos desafiando o suficiente, porque a gente tem mais ou menos uma necessidade de testar e ver se os nossos caminhos estão certos, no sentido de que no sentido de confirmar se aquelas decisões e aquilo que a gente está fazendo é certo ou não. O 5 de paus, ele meio que tem a tendência a criar o desafio necessário, porque a vida não tem nos desafiado o suficiente para confirmar se aquilo que a gente está fazendo é certo ou não. Ou seja, é um problema, é um tipo de conflito interno que a gente cria, né? A carta número 5, e aí todas as cartas número 5 dos arcanos menores, têm essa tendência a criar algum tipo de caos que resulta em algum tipo de modificação. Porém, escorpianes, eu acho que daí 10 de ouros e o rei de ouros. O 10 de ouros, ele representa uma estabilidade material. E aí, por exemplo, a vitória que começa no 9 de ouros fica maior com o tempo. Ao mesmo tempo também que o rei de ouros, ele também está falando, de certa forma, de uma ambição, né? De uma ambição que às vezes é desenfreada, mas ao mesmo tempo, o rei de ouros, apesar dele ter um pouco desse ensinamento da ambição desenfreada, ele também sabe aprender com os próprios erros. Olha, gente, eu acho que assim, no final das contas, o recado do time espiritual de vocês é que vai dar bom. Tem algum tipo de projeto, assim, especialmente para aqueles escorpianes que conseguiram mais ou menos deixar um passado para trás, porque o 2 de paus tem um pouco dessa vibração de deixar, meio que se despedir também de uma parte da vida, para de verdade entrar de cabeça no futuro. Para os escorpianes que já fizeram isso, sabe, eu acho que daqui para frente, e aí talvez também um pouco do que representa essa torre, seja no final das contas que o projeto de vocês vai dar muito certo. De uma maneira que talvez vocês não tenham esperado. E eu acho que, de certa forma, o time espiritual de vocês não é só quer dizer que vai ficar tudo bem. Não é só, assim, trazer esses recados de que sim, é um novo dia, vocês encontrarão a felicidade. Mas eu acho que essa primeira ideia que eu falei com essa carta aqui, que talvez vocês reencontrem a beleza, a vontade, a felicidade de estarem vivos, sabe? Eu acho que é esse o principal recado. Definitivamente. E aí, para as escorpianes que ainda não... E eu acho muito difícil ter algum escorpiane agora que esteja me ouvindo, que ainda não tenha produzido alguma mudança significativa na vida, né? E que ainda não tenha, ainda mais no curso desse ano, finalmente deixado uma parte da vida para trás. E aí também, por exemplo, deixar uma parte da vida para trás. Claro que a bagagem do conhecimento que a gente adquiriu antes, ela vem. Mas uma coisa significativa mudou.
Eu acho que vai dar bom, gente. Aí é que tá. Não tem outra forma de falar isso. Eu acho que vai dar muito bom, gente. Porque, inclusive, nessa questão de vocês criarem os desafios necessários, porque a vida não tá desafiando vocês o suficiente. Com essa combinação do Rei de Ouros, isso fica relativamente positivo demais, no sentido de que é o Rei de Ouros que tem condições de lidar com isso de maneira construtiva. No sentido de criou um problema maior do que o necessário, justamente nessa tendência de ter que testar o caminho, né? Ter que testar se vocês estão fazendo certo ou não. Vocês criam um monstro e vocês vencem esse monstro de maneira meio que espetacular, entendeu? O Rei de Ouros tem a condição de fazer isso, sabe? Porque toda vez que a ambição do Rei de Ouros fica desenfreada, porque o Rei de Ouros, ele tem um pouco do arquétipo do Rei de Midas, né? Do toque de Midas. Daquele cara que pediu pra... Se não me engano, foi pra Dionísio. Ele pediu pra ter aquela questão do toque de ouro. Porque ele já era... O Midas já era um rei bem sucedido, estupidamente rico. Mas ele, enfim, achou que seria de bom tom, adequado, pedir para um deus que ele gostaria de transformar tudo que ele tocasse em ouro. O que aconteceu é que ele transformou tudo que ele tocou literalmente em ouro, inclusive toda a família dele, inclusive todo mundo no reino dele, inclusive até comida, água, enfim, sabe? Ao ponto de que o Rei de Ouros foi atrás do Dionísio e implorou para que ele retirasse o pedido dele. Porque ele não queria mais aquilo, porque ele percebeu o absurdo que foi ter pedido aquilo. Tem esse processo de reconhecimento, entende? De pedir demais, voltar atrás, conseguir reconhecer que errou. Ao mesmo tempo que o Rei Midas, ele nunca deixou de ser um rei bem-sucedido, sabe? E ele também nunca deixou de ter a sua própria riqueza. Então, de certa forma, eu acho que também o time espiritual de vocês tá dizendo que também, de certa forma, vem... Eu não vou dizer muito dinheiro, porque eu não quero também dar uma expectativa não correta, né? Mas com certeza mais do que esperado. E aí, não é uma questão assim de dosar isso, sabe? Mas entender que é melhor aprender errando, sabe? E não tentar antecipar as coisas. Bem, escorpianes, era mais ou menos essa a leitura de vocês. Vai dar bom. Eu sempre falo que para uma leitura mais certeira é sempre bom começar pelo ascendente, porque é a partir do ascendente que a gente sabe mais ou menos quais os signos regem o resto das nossas casas, do nosso mapa astral, né? Porque o nosso ascendente, o signo que a gente tem no nosso ascendente é o regente da primeira casa. Então, se a gente sabe um ascendente, a gente tem uma noção de quais os signos regem as próximas casas. Depois é sempre bom ver Sol e Lua. Mas a leitura de vocês era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.